Nós vamos hoje sobre um texto que eu escolhi, que ele está em primeiro Samuel, no capítulo 16, no verso 7, que diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor, ele não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Porém, o Senhor, ele olha para o coração. Nós conhecemos esse texto, né? Já ouvimos muitas vezes pregações sobre ele. E a gente tem a história de Samuel, quando ele se dirige, então, à casa de Jessé, para que ele pudesse ungir um novo rei. Samuel não sabia quem era a pessoa que o Senhor havia escolhido, mas ele se dispôs a ir. E quando ele chegou lá, ele esperava alguém que fosse assim forte, né? Alguém que fosse assim imponente, que tivesse a aparência de um guerreiro. Mas Deus surpreendeu já Samuel, porque assim, o escolhido, primeiramente ele achava que fosse Eliabe, não foi Eliabe. Depois ele pensou que fosse Aminadab, não foi. E aí foi indo todos os irmãos mais velhos de Davi, e Deus não escolheu nenhum deles. Nenhum deles estava sendo escolhido para ser o novo rei. Então, quem se apresenta agora era o menor dos filhos de Jessé, o mais novo, aquele que era o mais simples, aquele que era o pastor das ovelhas ali no campo. Quando, quando Deus ele pediu que Samuel fosse lá, ele já conhecia o coração de Davi, né? Ele viu que Davi era um jovem que ele tinha um coração sensível à sua voz. Davi, ele prestava atenção no que Deus queria que ele fizesse, ele estava sempre pronto para obedecer, mesmo quando ele não entendia bem qual era o caminho, né? Mas ele estava lá. E Deus, então, olhou o coração de Davi e ele foi escolhido. E aí está a essência da missão, né? A primeira lição que a gente quer transmitir hoje é que vocês entendam que não é o que nós fazemos com estas mãos aqui, não é o que nós fazemos apenas com as mãos, mas é aquilo que nós entregamos a Deus é que o Senhor pode usar para a missão. Essa é a essência da missão. Tá? Que às vezes a gente pensa, não, meu braço forte, eu tenho força, eu tenho saúde, e eu vou sair, vou fazer a missão. Mas, na realidade, o que entregamos a Deus, que é o nosso coração, que é o que faz com que a gente tenha certeza de que a gente está indo pelo caminho que o Senhor deseja. Deus chama a cada um de nós, mas Deus chama quem tem um coração disposto, quem está realmente se propondo a buscar a Deus. Eu lembro que meu pai faleceu em 2011, e aí eu tive sérios problemas de depressão logo após meu pai ter falecido, e cheguei até a passar 2 meses sem sequer ir à igreja e sem sequer colocar os pés em casa. Minha mãe e minhas irmãs ficaram em casa, eu não conseguia voltar. Eu morava em outra cidade, eu não conseguia voltar. Mas aí eu tive a oportunidade de um sábado, o Espírito Santo falar para mim que eu deveria ir na igreja central de Vitória naquele sábado. Não sabia por quê, falei com o Senhor, falei, olha, eu não quero ir não. Mas o Espírito Santo incomodou e eu fui. E nesse sábado, eu ouvi uma pregação do pastor Eusélio Vaz, em que ele lançava uma missão de jovens daquela igreja para Moçambique. E Deus foi assim trabalhando de uma forma na minha vida nesse período que no final, quando a gente começou umas reuniões no mês de novembro de 2011, quando foi em julho de 2012 nós estávamos viajando, nós tínhamos ido. E nesse período lá Deus fez uma obra no meu coração para que eu pudesse ir para a missão. Ele começou a trabalhar em mim. E foi quando, então, a gente teve a oportunidade de estar mais perto de Deus. Com Davi, foi mais ou menos a situação de que Davi ele não estava dentro de um palácio, Davi não estava numa escola de guerra,
Davi não estava sendo treinado para ser um rei. Davi estava lá no meio do campo, cuidando de ovelhas. E eu percebo aqui, eu me identifico com essa história de Davi, porque eu estava em meio a uma depressão forte, de só sair de casa para ir trabalhar. Eu saía na segunda-feira, de manhã cedo, voltava à noite, saía na terça, voltava à noite, e ia assim, até a sexta-feira. E sábado e domingo eu passava enfiada dentro de casa sem sair. Eu estava realmente ali na solidão, numa solidão. Assim como Davi vivia na solidão do pasto dele, buscando a Deus, eu tive esses momentos de solidão também. E Deus aproveitou esses momentos para ele fazer a obra. Ele fez a obra em Davi e Deus também fez uma obra na minha vida. E eu sou eternamente grata a Deus pela forma como ele tem trabalhado em mim e por mim, né? A irmã White tem um texto que eu queria ler para vocês, que é o Patriarcas e Profetas, na página 637, que diz aqui, ó: os que são chamados por Deus para desempenhar qualquer parte em sua causa não devem se considerar inaptos ou indignos. Se confiarem naquele que os chama, ele os fortalecerá e os qualificará para o trabalho. Quando a gente se entrega nas mãos de Deus, o Senhor vai fazendo a obra em nós e por nós. Davi estava no meio do pasto, bem longe, lá no meio das ovelhas, sem ter a companhia da família, mas foi lá naquele pasto, foi lá em meio às suas ovelhas, que o Senhor o encontrou, que o Senhor viu o seu coração. E a missão, ela, na vida do povo de Deus, ela não começa quando você está sendo visto. Ela começa quando você está começando a se dispor a fazer. Então, mesmo escondidinho lá, Davi, com o coração disposto a obedecer a Deus, ele foi visto por Deus. E você também, onde estiver, quando, mesmo que os outros não lhe deem os méritos, ou que as pessoas não elogiem a sua performance, não batam palmas quando você canta, não falam que você tem o dom para pregar, não te elogiam, mas você tem um coração disposto, é isso que Deus quer. Porque muitas vezes não é quando você está sendo visto, você está em foco, que a missão começa, a missão de Deus começa em você e por você. É quando você está com seu coração realmente disposto a obedecer. Aqueles irmãos de Davi, eles eram reconhecidos pelos homens, né? Eram rapazes fortes, eram rapazes robustos, rapazes bonitos, e chamavam a atenção. Davi não. Davi era um rapaz, ele era novinho, fala que ele era ruivo. Davi devia ser magrinho, possivelmente, era o mais novo, né? Era um jovenzinho. Ele não tinha reconhecimento ainda pelos homens, mas Deus já conhecia o coração de Davi. Deus já sabia como ele era. E muitas vezes é assim também. Comigo, é assim com você. Talvez as pessoas não vejam o nosso esforço, as pessoas elas não ouvem as nossas orações. Muitas vezes não, nós choramos, né? Estamos em lágrimas. Às vezes a gente se ajoelha diante de Deus e às vezes não consegue nem falar. A gente só consegue chorar. Tem dias que realmente a angústia é tanta, é por tanto problema, o pesar é tanto que a voz não sai. E você chora diante de Deus, e Deus está te vendo. E Deus também está vendo qual é o seu desejo de servir. O que que passa no seu coração, se você está querendo fazer a vontade dele. Deus vê tudo isso. E Deus não escolheu Davi pela sua aparência, não escolheu Davi pela sua idade, não escolheu Davi pelas suas grandes habilidades visíveis. Ele escolheu Davi pelo seu coração. Mas Davi ele foi levado para um deserto, mesmo estando ali agora, tendo sido escolhido, né, e tendo sido ungido como rei. Davi ele teve que passar pelo seu deserto. Antes de enfrentar Golias, antes de ir para a luta, Davi já teve uma outra luta com leões, com ursos. E ele aprendeu.
em meio a essas lutas, a confiar em Deus. Ele aprendeu a depender de Deus. E muitas vezes a gente percebe que o deserto é o lugar, muitas vezes, que Deus nos permite entrar para que Ele possa preparar o nosso coração para grandes obras. Eu me recordo de que quando eu voltei dessas férias missionárias lá em Moçambique, eu já não tinha mais o desejo de continuar trabalhando para os homens. No meu coração nasceu o desejo de servir a Deus. E eu tinha um trabalho que era muito bem remunerado, tinha reconhecimento, mas Deus me permitiu sair do hospital, pedir demissão. Sair daquele local, melhor, ser demitida, né? Também tem toda uma história aí nessa minha demissão, toda uma experiência. E Deus me permitiu, então, sair de um local onde eu tinha uma remuneração bem interessante para o zero. Para o zero. Para aprender a depender dele. E Deus me deu a oportunidade de ir para o Amazonas. Era um lugar que nunca havia nem passado pela minha cabeça em ir, nunca tinha passado na minha cabeça nem tirar férias no Amazonas. Mas Deus abriu esse caminho lá para que eu pudesse estar lá, num local que era totalmente diferente, um clima totalmente diferente, muito quente, entre pessoas desconhecidas, lidando com pessoas bem diferentes daquela da minha formação, das pessoas com que eu tinha contato. E foi nesse deserto que Deus ele falou um pouco mais ao meu coração. E muitas vezes é nesse deserto que Deus quer falar ao coração de cada um de nós. Deus prepara-nos em meio ao deserto, né? A gente precisa entender que o deserto não é punição. E quando eu falo no deserto, cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, né? Eu tenho um pouco mais de contato com a Isa, mas lá na igreja. E eu não sei o que está passando na vida de cada um de vocês. Tem pessoas que nesse momento podem estar dentro de um deserto através da doença. Outras pessoas podem estar num deserto através da falta de um emprego. As pessoas podem estar nesse momento num deserto diante de um quadro de depressão. Cada um tem um deserto diferente a enfrentar. Cada um enfrenta o seu deserto. Mas o mais importante é o que é que Deus pode fazer por nós quando nós estamos nesse deserto. O que é que você pode deixar Deus fazer nesse momento? O deserto, ele traz lágrimas, né? O deserto, ele traz dor em alguns momentos. O deserto também traz solidão em muitos momentos. O Senhor precisou me afastar da minha família para que eu pudesse me conectar mais com Ele. Foram muitas noites de choro, foram muitas lágrimas derramadas, foram muitas vezes me senti totalmente despreparada para poder fazer a missão. Entender que dali para frente eu não tinha nenhuma remuneração para comprar sequer um sabonete ou alguma coisa mais pessoal. Mas aí Deus, ele trabalhou de tal forma que nesse período de deserto, ele supriu todas as minhas necessidades. Porque, assim, Deus, quando ele quer fazer algo em nossa vida, algo grande através de nós, ele precisa primeiro trabalhar em nós. Quando você tiver que fazer algo para Deus, ele primeiro vai fazer algo em você. Ele vai te preparar. Porque o poder vem do alto. O poder para a transformação. E
E às vezes o Senhor nos leva para algum lugar, para o deserto, porque Ele precisa que a gente esteja em silêncio. Deus precisa tirar aquele barulho ao nosso redor. E às vezes aquele barulho são os afazeres do dia a dia, são as situações do nosso trabalho, da escola, da família. E às vezes Deus precisa fazer calar todo esse barulho para que a gente possa escutar a voz dele. E ele quer que a gente aprenda a escutar a voz dele. Que quando ele falar, a gente fala, não, esse é o som da voz do meu Deus. E você ter a oportunidade de saber que Deus está falando com você diretamente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir Deus de falar contigo. Eu já tive uma oportunidade de, assim, saber nitidamente que era Deus falando. E ouvir a voz de Deus falando, assim, tão perto de nós, tão próximo. É uma experiência, assim, que ela realmente muda a nossa vida, ela muda o nosso coração, faz uma diferença em nós. Então, muitas vezes nós precisamos calar-nos e para a gente conseguir ouvir o que Deus quer falar. E às vezes Deus está falando com a gente começa a querer falar com Ele também. Ele está falando e a gente está falando junto. E aí a gente não consegue discernir qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Eu me recordo que quando eu me batizei, eu tinha 12 anos, e eu acho que eu já até contei para vocês aqui, que eu li 2 livros quando eu me batizei aos 12 anos, e eu li o Leo Haluel na Amazônia e li a história de David Livingstone na África, um missionário. E eu fiz uma oração com um pedido duplo, que um dia eu queria trabalhar na Luzeiro, porque eu vi a experiência do pastor Léo, né, Léo Haluel, e um dia eu queria fazer missão na África. Eu tinha 12 anos. Eu não tinha nem consciência exata do que era isso, mas profundamente tocada pela história desses 2 homens nos livros que eu li, essa foi minha oração de um juvenil. E Caminho a Cristo fala que Deus ouve, Deus sempre responde às orações sinceras. Às vezes, porém, ele não dá exatamente o que pedimos, mas ele dá o que é melhor para nós. E eu sei que a minha oração aos 12 anos foi tão sincera, mas eu acabei esquecendo que eu tinha feito essa oração. E eu só me recordei de que eu havia feito essa oração depois de 34 anos, porque foi aos 46 anos que Deus me permitiu ir para a missão. E aos 46 anos, quando eu saí para a missão, e eu entendi qual era o propósito de Deus para mim, eu fiquei pensando, por que eu não vim mais cedo? Por que agora que eu já estou migrando aí para meio século de vida, e quando a gente já não tem tanta disposição, por que, Senhor? Eu, Deus, ele tem as suas formas de trabalhar em nós e por nós. Se o Senhor achar necessário, ele vai me explicar isso lá no céu. Mas por enquanto, não é algo que faça diferença na minha vida saber o porquê. Mas às vezes a gente costuma dizer, não, eu estou muito velho para fazer missão. Ou então alguns jovens, nossa, eu estou muito jovem, preciso estudar, preciso viajar, preciso fazer tanta coisa na minha vida. Ou às vezes a gente fala assim, não, eu não tenho mais preparo, não tenho mais condições, não tenho mais saúde. Enfim, a gente acaba colocando várias desculpas. Mas foi aos 46 anos que Deus me permitiu sair para fazer a missão. E Deus foi me preparando para isso também. E o Senhor, ele quer preparar cada um de nós, independente de idade, independente de aparência. Porque quando Deus escolheu Davi,
Deus não olhou a sua idade e Deus não olhou a sua aparência. Deus olhou o que havia dentro do coração de Davi. E Davi, ele tinha decidido que ele queria obedecer a Deus, que ele havia decidido entregar o seu coração a Deus. E Davi não sabia para onde ele ia, ele não sabia qual era a preparação, o que ele teria que fazer. Porque durante boa parte da sua vida, o deserto de Davi foi sair se escondendo no meio das montanhas, fugindo de Saul, vivendo uma vida à margem da sociedade, muitas vezes passando fome, sem ter lugar direito para dormir, sem ter um alimento certo, convivendo com vários inimigos. Mas foi nesse período em que o Senhor ele foi fazendo a obra no coração de Davi, fazendo com que ele pudesse, nesse deserto, ser preparado para algo maior. Deus, ele está, com certeza, preparando vários de vocês aqui nessa noite, vários de nós, para algo maior, para realizarmos a vontade dele e para fazermos algo maior. Eu não sei para onde é que Deus vai te chamar para ir. Eu não sei se Deus vai pedir que você se desloque, saia do meio da sua família para fazer algo para ele, ou se Deus vai permitir um espinho na carne. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas eu sei o que ele fez na minha. Eu sei as mudanças que o Senhor fez e tem feito na minha vida. Eu passei 6 anos sem receber nenhum salário. Eu não tinha uma entrada de salário. E eu me vesti, eu me alimentei, eu tive calçados, eu me desloquei de uma cidade para outra, eu tive a oportunidade de sair do Amazonas e vir de férias algumas vezes para ver minha família. Tudo isso sem que eu tivesse a entrada de um salário. E a gente sabe que a única qualificação que Deus exige de seus filhos é um coração rendido a Ele. É um coração que diga assim: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que o Senhor quer de mim, eu não sei quais são as condições que eu terei que passar no meu deserto, mas eu estou me dispondo a fazer a tua vontade. E Efésios 3:20 fala que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é tremendo. E às vezes a gente pensa em algo e nosso pensamento é pequenininho, né? Quando na realidade Deus está tendo pensamentos a nosso respeito assim grandiosos. E às vezes a gente é muito econômico em às vezes fazer até pedidos para o Senhor. E às vezes a gente tem que ser um pouco mais ousado, sonhar com o que Deus sonha para nós. E como os sonhos de Deus são grandes, são imensos, são poderosos, nós temos que ousar um pouco mais. E quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Ele transforma a minha e a sua história num testemunho. Porque Deus, Ele quer que você conte para as pessoas aquilo que Ele está fazendo na sua vida. O seu testemunho é algo que você sente, aquilo que aconteceu com você. Ninguém pode mudar o seu testemunho. E ninguém pode dizer que não aconteceu, porque é a sua história. E você é o dono da sua história. E você sendo o dono da sua história, você tem poder na sua palavra. E é isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer operar em nós. E Deus continua hoje olhando os nossos corações. E Deus, o que você entrega para Ele, Deus multiplica. O que você
oferece, Deus santifica. E aquilo que você é, Deus usa você para alcançar algum outro coração. Tem pessoas que só poderão ser salvas se ouvirem da sua boca o que Deus tem para ela. Porque essa pessoa só vai ouvir você. Não adianta, às vezes, eu chegar lá e falar para essa pessoa, porque eu não tenho intimidade, eu não conheço a pessoa. Mas se você chega para falar para alguém com quem você tem intimidade, para quem Deus está te direcionando para falar, com certeza, o poder de Deus que opera em você vai fazer com que ele ouça a voz do Espírito Santo. E Deus, ele tem poder para fazer transformações em nós que a gente nem imagina. É que a gente não tem condições de a gente ficar conversando aqui tantas horas, mas se eu fosse contar todos os detalhes do que Deus fez em mim e por mim, vocês não têm noção. Vocês não têm noção de quem era Rosimélia antes de ir para a missão e Rosimélia depois da missão. Só para vocês terem uma ideia. Antes de ir para a missão, eu era tão... aquela pessoa assim, gastava assim de uma forma terrível. Antes de ir para a missão, eu precisei arrumar minhas coisas. Eu tinha 120 pares de calçados. Eu tinha, assim, gastava demais. Era uma coisa exorbitante. Mas Deus fez uma obra tão grande em mim, tão grande, que na missão, o que eu tinha era um par de chinelos Havaiana. Porque eu ia para o meio do mato, ia andar na beira dos rios. Muitas vezes eu perdia até o chinelo lá. Porque às vezes afundava o pé em alguma área que estava mais mole, e às vezes eu afundava o pé que a lama vinha no joelho. E aí eu tentava tirar o pé e não conseguia puxar o chinelo de volta. Aí eu perdi o chinelo. E Deus foi fazendo obras e obras e obras e obras na minha vida. E Ele tem feito isso também continuamente. E Ele quer fazer isso no seu coração também. E Deus não está procurando o mais bonito. Deus não está procurando aquele que é mais novinho. Deus não está procurando aquele com aparência mais bonita, mais jovem, mais forte. E Deus também não está procurando os mais preparados, não. Deus só está procurando aquele que está disposto aí. Ele está procurando você. Ele está te esperando. Ele está aguardando você tomar a decisão, entendeu? E dizer, Senhor, eis-me aqui. Como, quando, onde? Deixe ele decidir. Deixa ele decidir. Que às vezes a gente quer ajudar Deus, né? A gente adora dar umas ideias para Deus fazer, né? A gente gosta. E às vezes Deus falou assim: ô filho, ô filha, são tantas outras coisas que eu quero fazer por você, e você está com tanta coisinha pequena aí, você está pedindo tanta coisinha pequena, e eu quero fazer tanta coisa por você, filha, deixa eu atuar. E às vezes a gente começa a dar o, né, pitaco para Deus: ó Senhor, e assim, ó Senhor, faz daquele jeito, ó Senhor, quero ir para tal lugar. Mas a gente precisa só dizer ao Senhor: estou disposto, estou disposto, estou disposta. E sem saber aonde o Senhor vai me levar, eu confio. Abraão não sabia para onde ele estava sendo levado. Ele só saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi fazer o que Deus havia dito para ele fazer. E no final de tudo, Abraão foi uma bênção, foi uma luz onde ele passou. Então, assim, o que eu queria que vocês entendessem, eu queria que vocês hoje deixassem Deus falar com vocês. Pare um pouquinho. Pare de ouvir, escutar o que o mundo está falando. São tantos barulhos, são tantos afazeres. Tira um tempinho, se ajoelhe com Deus e fala: Senhor, eu não sei qual é a tua vontade para a minha vida, onde o Senhor vai me levar, o que é que eu vou fazer, qual é a minha missão, mas eu estou disposta a ir. Eu estou disposta a ir. E eu queria terminar essa nossa reflexão dessa noite com um texto de Testemunhos para a Igreja.
Ele está no volume 6, na página 427, que fala assim, ó. Deus requer o serviço pessoal de cada um a quem ele confiou o conhecimento da verdade. Cada um tem uma missão a cumprir. Eu não sei qual é a sua missão, mas Deus sabe. E se você ainda não sabe qual é a sua missão, tenha certeza que Deus vai te falar, entendeu? Deus vai te falar. E Ele vai deixar você viver experiências maravilhosas diante dele. Vai deixar você viver experiências que serão combustível para você contar a sua história para outro, para você testemunhar e para que outros aceitem fazer a vontade de Deus e se unam a nós nesse grupo que vai subir para o céu rapidinho e não vai demorar. Pouco tempo nos resta nesta terra. E deixe que Deus te use enquanto Ele não volta, para que a gente possa ir juntos para o céu. Minha oração por vocês nessa noite, por mim também, é que o Senhor, Ele nos transforme, é que o Senhor molde a nossa vida à sua semelhança e que cada um de nós seja bênção onde quer que a gente for. Eu espero que essa seja a sua oração também. Espero que esse seja o desejo do seu coração também. E a gente vai orar nesse momento, pedindo que o Senhor faça essa obra em nós e por nós. Vamos orar então? Queridos Deus, sabemos que o teu propósito para nós é de salvação, mas muitas vezes nós não temos nos colocado à disposição para a obra que o Senhor deseja fazer em nós. Mas nessa noite, nós nos calamos diante da tua presença, nos calamos diante de todo o barulho que o mundo tenta jogar sobre nós, fazendo com que a gente não ouça a tua voz. Nós nos calamos diante de ti e nos colocamos nas tuas mãos. Eis-nos aqui, ó Deus, corações dispostos a te servir e a fazer a tua vontade. Que o Senhor nos use para ser bênção onde formos. Que o Senhor nos use para tocar a vida de pessoas que possam aceitar a tua salvação, a redenção de Cristo Jesus, e que nos unamos todos para em breve nos encontrarmos contigo e vivermos a eternidade. E nós te damos graças, porque até aqui a tua mão tem sido forte sobre nós, as tuas misericórdias têm se renovado, e nós te damos graças, porque em nenhum momento o Senhor nos abandona. Guia-nos no restante desta noite, salva a nós e a nossa família, para vivermos a eternidade contigo. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém.